Para você que está ligado aqui nas redes sociais, seja muito bem-vindos. Nós somos o Pod 20. Esse aqui será um lugar onde você vai ficar por dentro de tudo, de todos os temas relacionados à nossa corrida eleitoral para o ano de 2024, dos nossos candidatos, o Capellini e o Lapa. E antes de mais nada, quero pedir para você que está aí nas redes sociais, seguir o @Capellini e Lapa. Tudo junto, @Capellini e Lapa, para você ficar por dentro de tudo. E eu estou com as estrelas aqui do nosso Pod 20 de hoje, o Capellini e o Lapa. Para começar, eu quero falar um pouquinho sobre o Capellini. Ele é casado há 32 anos, tem 2 filhas, 2 netos, sendo uma menina e um menino. Foi vereador no ano de 2001 até 2004. Por 8 anos, ele foi prefeito aqui de Artur Nogueira dos anos de 2005 a 2012 e foi o único prefeito reeleito aqui da nossa cidade. Prova disso que o trabalho foi muito bem executado, né? E também é um empresário que tem um escritório de contabilidade e advocacia aqui em Artur Nogueira. Falei certo, Capellini? Perfeito. Tudo certo? Tudo certo. Então tá bom, agora eu vou falar do Lapa. Lapa, tudo bem com você? Tudo bem. Seja muito bem-vindo aqui, viu? Obrigado. O Lapa, pessoal, ele é casado há 40 anos. Inclusive fiz 40 anos dia 2 de setembro agora. Parabéns para você, viu? A mesma mulher. Parabéns para vocês. Casado há 40 anos, tem 2 filhas, um netinho. Foi vereador junto com o Capellini no ano de 2001 até 2004. Tem um escritório de despachante aqui no município desde 1990, ou seja, 35 anos trabalhando aqui nessa terra querida. Também tem uma corretora de seguros e de certificação digital. Falado tudo isso, eu quero começar falando com vocês sobre um tema que é de grande importância, que é o plano de governo. E olhando o plano de governo, Capellini, dos demais, e olhando de vocês, me chamou muita atenção que é um plano de um governo aberto. Você pode explicar um pouquinho para nós sobre isso, por favor? Com certeza. Aliás, a gente costuma dizer e explicar para as pessoas, porque chega um período de eleição, existe um costume na sociedade de querer ouvir, o prefeito vai fazer o quê? O candidato tal vai fazer o quê? Eu quero saber o que ele vai fazer. Então, a gente entrou num processo, e eu sempre trabalhei meio que contrário a isso, de enquanto sociedade, exigir que se apresentem listas, e acabaram virando, no decorrer do tempo, listas de promessas. Né? Eu, quando fui prefeito por 8 anos, a gente tentou, a partir daquele momento, criar uma situação de trabalho onde a gente conseguisse melhorar a qualidade da administração pública para melhorar a qualidade dos serviços públicos, tá certo? E um envolvimento da sociedade. Trabalhamos muito nos 8 anos a questão da transparência, a questão da participação da sociedade civil. Então, assim, lógico, hoje, 20 anos depois, o prefeito, a eleição em qual fui eleito prefeito a primeira vez foi em 2004, há 20 anos atrás, né? A gente atuou na Câmara Municipal, eu fui para o governo com uma experiência do processo legislativo, mas obviamente que quando a gente assumiu a prefeitura era um momento novo, né? Eu nunca tinha participado do governo e a gente trabalhou muito essa condição de deixar de discutir questões partidárias e transformar a discussão num processo de município, de cidade, certo? E as coisas começaram a acontecer dentro de um determinado tempo. Naquela época eu defendia que, num primeiro momento, a gente teria que fazer um trabalho de correção e de um trabalho de definição de caminhos. Para um segundo momento, a gente acelerar, avançar nesses caminhos, para que num terceiro momento, num próximo governo, esses caminhos não fossem mudados, porque a gente entendia que estava tomando alguns caminhos importantes. Não era para o governo Capellini, era para a cidade de Artur Nogueira, né? Então, a gente acabou trabalhando algumas situações para que as coisas no tempo fossem continuadas, né? Aí o governo acabou em 2012, a gente acabou não fazendo sucessor. Apesar de a gente ter tido uma aprovação muito boa de governo, a gente teve um momento diferenciado naquela oportunidade e acabamos fazendo um processo de sucessão onde eu entendo que houve uma ruptura com o que a gente tinha estabelecido. Não estou dizendo ruptura com relação a execuções de obras de governo, estou dizendo com relações
há caminhos adotados por um governo, né? Por uma sociedade, na verdade, não por um governo. Até porque, assim, eu fico feliz quando eu vou para a rua hoje e as pessoas, Marcelo, precisa voltar por isso, precisa voltar por isso. O serviço público, os servidores públicos falam muito disso. Converso com muitas professoras, sabe? Marcelo, tudo que você fez pela educação precisa voltar para voltar a fazer isso, fazer isso. Então, assim, a gente sente uma felicidade, mas por vezes eu falo, gente, eu agradeço a lembrança do nome meu que estava vamos dizer assim, na puxada, né? Mas o fato é que não foi uma luta só do Marcelo. Naquele momento, as lutas foram constituídas por participação direta da sociedade civil. Entendi. Tá? Então, assim, eu acredito, né? Não se trata de acreditar, se trata de ser, tá? O que é. Simples assim, tá? Então, eu vou continuar insistindo nessa tecla infinitamente, porque até às vezes a gente costuma falar em relacionamento, né? Apesar de a gente estar um bom tempo com relacionamento, não veio manual. Acho que nem no seu, nem no meu veio manual. Para filhos, né? Você teve duas, eu tive duas também, não veio nenhum manual. Mas para governo, existe manual. Tá? O governo não, lógico, existe uma legislação que se estabelece os procedimentos de governo, mas para executar um governo, lógico, cada proposta, cada grupo de governo tem a sua visão por onde caminhar. Mas alguns procedimentos, eles precisam ser adotados, porque independente para onde você quer caminhar, se você não adotar alguns procedimentos, você acaba não caminhando, né? Então vamos imaginar assim, tá bom, vamos fazer uma caminhada, de repente, aí, uma caminhada por uma montanha X, por uma floresta tal, mas tá bom, se você não preparar sua mochila, levar equipamento para dormir, para se alimentar, para descansar, calçados corretos para você não prejudicar o seu andar e tudo mais, né? Você acaba, na verdade, independente de qual caminho você vai, você acaba não conseguindo fazer o caminho. Então, eu acredito, né, em algumas formas de governo, que quando a gente isso pode ir para a internet, quando se fala em governo aberto, se você digitar o que é um governo aberto, com certeza vai aparecer lá a Controladoria Geral da União, tá? Que é uma controladoria de governo, por conta do Brasil ter assinado uma participação numa carta de intenções com a OGP, que é uma Organização Internacional de Governança Pública, que fala sobre princípios de governança, tá? Para que uma governança aconteça bem, quais são os princípios que ela deve respeitar? Então, o país, ele adotou uma linha de pensamento e de externação que, para a gente caminhar bem quando se falar em governança, é importante que a gente adote algumas diretrizes de governo. E isso é governo aberto. Então, governo aberto não é uma coisa que a gente defende, a gente defende para qualquer candidato. Quer dizer, todo candidato, no nosso entender, tinha que ser governo aberto. Certo, Lapa? Que foi, inclusive, o motivo que gerou nosso início de conversa. Que a gente, quando começamos a formar um grupo pensante nas melhorias para Arthur Nogueira, justamente não ter um prefeito que sente na cadeira e que tome as decisões da cabeça dele. Quando a gente fala de um governo aberto, é ouvir a necessidade da sociedade, é a participação da sociedade através dos conselhos. Quando você falou que hoje os professores têm muita saudade da sua administração, não foi só por atitudes que o Marcelo teve. O Marcelo delegou, montou conselhos que muitas evoluções que tiveram no ensino, tudo, foi decisões do conselho. Estou errado, Marcelo? Perfeito. E não só no Conselho de Educação, em vários conselhos. Quando a gente abre... Porque, assim, a gente ouve dizer, né? Ou quando a gente fala em participação, tem gente que faz uma concepção assim, nossa, mas então você vai botar 50 mil pessoas, a população inteira vai vir governar? Né? Quer dizer, quando decidiu-se, né? Quando a população do Egito queria sair da escravidão, tá bom, Deus estabeleceu, então Moisés, vem aqui que você vai tirar o povo, beleza. Então, assim, às vezes a gente cria uma cultura de que precisa do Moisés, e que se não tiver um Moisés, a coisa não vai, tá? Quando a gente fala em governança,
a gente precisa entender que as coisas acontecem com a participação das pessoas. Agora, não é de 50 mil pessoas. Não, é natural que no universo de 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, que é a população de Artur Nogueira, né, existe uma discussãozinha a respeito do último censo que foi feito. Tinha uma conta de 55, que hoje era para estar em torno de 60, deu uma população menor. Então, tem uma discussão a respeito da população de Artur Nogueira, mas vamos dizer na faixa de 55 mil habitantes, 60 mil habitantes. Daria hoje em torno de 1.200 pessoas que, em tese, estão aí na sociedade querendo participar. Querendo botar o dedo na ferida, falando assim, olha, eu não concordo com isso, acho que vocês estão errando nisso, caminha por aqui. Oxa, posso ajudar? Posso ajudar? Veja, as pessoas não estão preocupadas em cargo. Né? Porque a gente fala, no momento da política, é impressionante como às vezes assim, os grupos começam a pautar, a primeira discussão já querer a montagem do governo antes, quer dizer, já começa a querer constituir a governança por contratação de cargos, não tem nada a ver. Né? Quando a gente fala de uma governança aberta, a discussão tá bom, quem vai ocupar a função política, a população vai escolher. Quem vai ocupar os cargos técnicos da estrutura de carreira da prefeitura é quem está capacitado para isso. Então, assim, quando a gente fala em participação da sociedade, é um momento em que a gente discute a representação direta da sociedade nas estruturas de governança, tá? Lógico, no momento da eleição agora, elege prefeito, vice-prefeito e elege vereadores. Né? Vereadores são representantes da população, mas são representantes indiretos, onde a população outorga uma procuração, o mandato do vereador. Então, é uma procuração dada a 12 pessoas, então, que vão ser eleitas agora, para que represente a população nos instrumentos de aprovação da legislatura, dos procedimentos de fiscalização, dos pedidos de informação, toda a competência dos vereadores, tá certo? Da Câmara Municipal de Artur Nogueira. Mas existe uma coisa mais importante do que isso, que não é a representação indireta, é a representação direta, né? Porque quando a gente fala em governo, a gente fala o quê? Em execução orçamentária. Então, tá bom, o que o governo vai fazer? Ele vai resolver problema. Então nós estamos aqui, vamos só para ilustrar. A gente percebe hoje, a gente não, né? Todo mundo percebe. Olha, a população está agoniada com as questões da saúde, está agoniada com as questões da água, está agoniada com algumas questões de aprendizagem na educação. Existe um problema hoje de atraso de aprendizagem e que nós estamos vivendo um momento onde as condições, algumas necessidades especiais estão interferindo diretamente nas condições de aprendizagem, tá? E existe um momento crescente de algumas especialidades que devem ser enfrentadas de uma forma um pouco mais veemente, porque tá se criando uma desestruturação do serviço de educação. O autismo é uma coisa que tem impactado, não é Artur Nogueira, é uma coisa que tem acontecido no mundo, né? O mundo está atento com o que está acontecendo com tantas crianças com o espectro autista, né? E assim, o que você vai fazer para isso? Emprego, trazer trabalho, como gerar trabalho para os cidadãos, para os moradores de Artur Nogueira, gerar renda para o município, né? Então, esta condição faz com que a gente tenha um momento de discussão de interesse da população, mas, poxa, nós precisamos, na verdade, discutir a forma de se conceber isso a partir da participação da sociedade de forma direta, que é através dos conselhos municipais, que é através das associações de classe, que é através das organizações profissionais, que é das associações de moradores, né? Qual que é a participação da sociedade através de suas lideranças para que a gente discuta os problemas do município como um todo? Então, por isso que o importante é o prefeito, ele é ser o gestor da máquina, né? Sim. Então, na verdade, qual que é uma das funções principal do prefeito? A prefeitura recebe as arrecadações, então a gente ser transparente em quanto recebe e quanto se gasta. A gente tem que gerir o dinheiro público bem gerido, bem gasto. Agora, as decisões de quais são as prioridades não é só do prefeito. A sociedade tem que ser ouvida, porque hoje, nas nossas andanças aí, cada bairro que você passa, ela tem uma prioridade. E todo mundo quer a sua prioridade por primeiro. Entendeu? Então, o prefeito, na verdade, tem que ter respeito com o dinheiro público.
primeiro passo é respeito e transparência com o dinheiro público. Agora, onde gastar, como gastar, não é da cabeça do prefeito, não é da cabeça do secretário, é ouvindo conselhos, é tomando umas decisões juntas. E aí que é importante, né, Lapa? É. O prefeito está atento para ouvir o anseio do seu povo. Perfeito. Né? Senão, o povo vai acabar perecendo. É. Né? Por causa dessa dificuldade do prefeito ou do gestor ali ouvir. Não é isso, Lapa? Veja, olha só, a gente como a gente estava comentando, né? O processo de construção de um orçamento, porque o governo é anual, o processo de construção do orçamento, ele começa na sociedade, audiências públicas, discussão de quais são as prioridades do município. Aí existe uma legislação que é fechada, é uma diretriz que é encaminhada para a Câmara Municipal aprova diretrizes, com essas diretrizes se discute os orçamentos, aonde vai ser gasto o dinheiro público, porque a gente não, o prefeito não ele não tem banco dentro do município. Né? O recurso vem das fontes naturais e recursos do município. Então, tem municípios que têm mais receitas, facilidade às vezes de administrar melhor. Tem municípios que têm menos receita, uma dificuldade maior já para se administrar municípios com menos receita. Né? Então, a qualidade da gestão, como o Lapo estava falando, ela impacta diretamente na execução das ações de governo. Né? Então, o que a gente defende e o que a gente sempre defendeu é que numa metodologia onde você abra as contas públicas, onde a sociedade representativa, a sociedade com participação direta, com representação direta, ela tem acesso às informações. Porque, assim, durante o nosso governo, os conselhos municipais tinham acesso a todas as notas fiscais pagas, assim, mas não era o conselho escolhido pelo prefeito, sabe? Aquele conselheiro que é indicado, que tem não sei quem que trabalha na prefeitura, vai assinar a ata que já chega pronta. Isso a gente escuta todo dia isso, tá? Sim. Vários conselheiros que não sabem nem quando foi a reunião, não existe hoje um calendário de reuniões. Já deixa assinado a ata da reunião que vai ter futura. É um negócio que as pessoas comentam isso. E você fala, poxa, mas será que isso daí é invenção? Porque um fala aqui, outro fala ali, outro fala lá, você fala, meu Deus, isso tudo é invenção da cabeça das pessoas ou acontece de fato? Sim. Porque, infelizmente, me parece que é o que acontece. Né? Inclusive, a gente trabalhou muito em cima de uma... Quando a gente falava Casa dos Conselhos, que inclusive foi promessa também do atual governo e acabou não cumprindo a reabertura da Casa dos Conselhos, falou muito em participação, como nós defendemos na última proposta eleitoral. A Casa dos Conselhos não é uma casa dos conselhos, é uma estrutura onde o cidadão que vem participar, ele já vem participar já tendo seu espaço de reunião, já tem a estrutura para formalização de ofícios, aquela coisa, precisa discutir com o prefeito, precisa brigar com o prefeito, brigar no bom sentido, né? de fundamentar, de batalhar pelos seus direitos. Então, assim, você incentivar a sociedade a vir discutir com o governo, num primeiro momento, parece ruim para o governo, porque você fica criando sarna para coçar, como o ditado fala, a população fala no geral. Mas é criar sarna para coçar. Né? Não é verdade. Né? A população representativa, quando você abre a possibilidade de participação, a população vem ajudar o governo. Então, eu fico feliz hoje de sair na rua e a população ter saudade da minha época. Mas, assim, o que eu digo é a questão da credibilidade. Eu acho que eu me sinto feliz hoje de as pessoas falarem sobre uma situação de saudade, porque foi um momento bom para a cidade. E eu falo, poxa, mas não foi só o Marcelo, foi muita gente que fez parte dessa luta da sociedade. Só que quando eu começo a perguntar, e onde você participa hoje? E o fulano que participava, cobrava com veemência. E hoje, mas e hoje? Onde são as reuniões? Não tem mais, Marcelo, não tem mais, acabou. Então hoje não existe mais uma estrutura que incentive a participação da sociedade civil organizada nas construções das políticas públicas do município. Tá? Outra coisa que o governo não faz, e eu sinto isso assim amplamente nas ruas, é a falta de informação do que está acontecendo com os recursos e por muitas vezes a população não concordando aonde está indo determinados gastos e recursos, tá? E que a população não tem acesso à informação. Apesar de existir hoje uma legislação que fala da necessidade de transparência, e da pessoa ter acesso para saber de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, como que esse dinheiro foi gasto, existe uma dificuldade grande das pessoas terem acesso a essas informações hoje. Tá? Então, quando a gente fala em governo aberto, não se trata de cumprir o que a lei manda fazer para você fazer transparência. Não.
quando a gente tem uma proposta de dizer que a gente vai ter um governo aberto, é porque a gente quer transformar a cidade de Artur Nogueira, por exemplo, na questão de transparência, se não na cidade mais transparente do Brasil, com certeza numa das mais transparentes do Brasil. Tá? No sentido de as pessoas terem informação e o governo gerar credibilidade. Eu sempre trabalhei na sociedade civil, eu sempre trabalhei em entidades, serviços de igreja, contador sempre é requisitado para balancetes, prestação de contas, essas coisas aradas, né? E eu sempre tive essa predisposição de, olha, tem que prestar conta disso, tem que prestar conta disso. Eu, de criança, quando eu acabei começando a trabalhar no escritório com 11 anos de idade, office boy, e depois acabei virando sócio do meu chefe, e aí depois eu acabei virando dono do escritório também, enfim, cresci na contabilidade. Eu falo assim, eu fui talhado nessa coisa de conta, de transparência, e isso, por vezes, mas por N vezes, eu vi nas entidades que quando você faz uma gestão com as pessoas que são os diretores, os membros que ajudam, que participam nas barraquinhas para buscar recursos, para poder angariar dinheiro para a entidade, quando você é transparente, quando você mostra o dinheiro de onde vem, aonde a entidade está gastando, está gastando assim, aqui, as pessoas querem vir ajudar a entidade. Com certeza. Tá? Já se você tem uma gestão aonde o dinheiro entra, ninguém fala para onde está indo, as pessoas não concordam, e se concorda, começa a ter problema, porque começa a ver uma perseguiçãozinha aqui ou ali, começa a ver aí assim, pronto, as pessoas afastam. Infelizmente, nós temos uma sociedade que às vezes se torna muito passiva desse comportamento de ocultamento das informações financeiras. Estou falando do município, estou dando as entidades de exemplo, mas assim, o que acontece é que quando a gente trabalha a questão da transparência, a gente gera credibilidade para que as lideranças da sociedade venham participar. Inclusive, Marcelo, com transparência, você consegue ter até parcerias de empresas públicas privadas querendo vir às vezes, porque essas empresas têm verbas que elas podem destinar ao esporte, à cultura. Tá? Agora, tem que ter transparência. A transparência é fundamental. Nenhuma empresa vem colocar um dinheiro se ela não sabe qual é o trabalho que está sendo feito, qual que está gastando, que resultado que deu. Então, a transparência traz até mais seriedade. Seriedade. Né? E ela chancela o seu governo ali. Né? Com certeza. Até para atrair mais investimentos. Como você e hoje o que não existe no governo é transparência. Tá? Não estou dizendo que pode estar tendo desvio, não estou dizendo nada disso, mas transparência não tem. Perfeito. Isso... E eu percebo, Lapa, que por várias vezes nossa população ela pede, ela gostaria que a prioridade fosse outra, mas por causa da falta da transparência, né, as prioridades ficam ali do jeito que o gestor achou. Eu acho do jeito que a população eu entendo o seguinte, numa campanha eleitoral, os candidatos têm que... Eu me coloco na seguinte situação, tem candidatos hoje que vêm apresentar promessas. Uhum. Nós somos candidatos que vêm apresentar propostas. E eu entendo que o candidato à reeleição, ele não tem que vir nem fazer promessa nem proposta, ele tem que vir fazer prestação de conta. Uhum. Então, o prefeito, o que é candidato à reeleição, é prestação de conta. Olha, nós fizemos isso e deixamos de fazer isso por isso. Uhum. Entendeu? Agora, não entra na minha cabeça um candidato à reeleição vir fazer promessa. Como que ele vai prometer um negócio que ele passou 4 anos e não fez? Perfeito. Então ele tem que primeiro prestar conta. Olha, eu não fiz isso por causa disso. Perfeito. Entendeu? Então... Isso já é a transparência. Já é a transparência. Exato. De fato, olha só, o processo de credibilidade faz com que a gente discuta melhorias de gestão. Né? Porque quando a gente fala em serviço público, a população quer um serviço público melhor. Tá? Melhor atendimento na saúde, melhor atendimento na educação, melhor atendimento na segurança pública, melhor atendimento, enfim, nos diversos balcões de serviço que existem no município, nos serviços que envolvem o desenvolvimento de ações em política, por exemplo, atração de indústrias, é uma política pública, não é uma prestação de serviço para o cidadão. Se você não tiver uma política pública para atração de indústria, você não vai atrair indústria. Se você não tiver uma política para produção agrícola, você não vai melhorar a rentabilidade, a renda do município, né, da sociedade, por falta de uma política pública. Então, quando a gente fala em melhorar as condições do serviço público e das políticas públicas, se a gente não envolver a sociedade
na discussão, inclusive da melhoria da qualidade do serviço público, o serviço público não melhora. Né? Porque a sociedade muito taxa assim. A classe política é uma desgraça. Porque, ó, vou sem querer sair fora, mas tentar aqui fazer um gancho. Eu fui prefeito 8 anos, as pessoas me. Assim, eu acabei virando político, porque é a cultura. Faz 12 anos que eu saí da prefeitura e as pessoas ainda, ô prefeito, que é aquela. A cultura, é a respeitabilidade, o título, né? A gente acaba sendo eternamente tratado como prefeito, tá certo? Então, já vê como uma figura política, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que, sabe, a população comenta, mas o Marcelo não é político. Marcelo é político, mas não é político. Ele me taxa como sendo um cara chato, às vezes, um cara fechado, que não cumprimenta ninguém. Assim, é que eu não. Não é que eu não. Eu sou assim, eu sempre fui meio timidão, não é chato. Eu nunca tive a liberdade de querer aquela coisa de carteirinha que político tem que sair apertando a mão até de poste, entendeu? Então, assim, eu nunca fiz isso na minha vida, eu não concordo com isso. Quando a gente discutiu, o Lapa falou da formação do grupo, né? Marcelo, mas o Lapa não é político. Eu falo, meu Deus do céu, eu não estou preocupado com político, eu estou preocupado com gestão. Perfeito. Tá certo? Então, a nossa discussão, quando o Lapa convidou o Marcelo para fazer parte de uma reunião de grupo, com outras lideranças do município, com outras pessoas também que se intitulam administradores, com outras pessoas que são do meio político e tal, nós fizemos reuniões e começamos a discutir esse tipo de coisa, que talvez afaste as pessoas que querem simplesmente exercer a política para a política ou pela política. Não sei se é uma discussão do poder pelo poder, se é uma questão de busca de status, o que é. A discussão Capellini e Lapa sempre foi no sentido de discutir gestão. E aí nós começamos a avançar a conversa. Bom, então nós temos que continuar defendendo a condição de um governo que trabalhe transparência, que trabalhe participação, que trabalhe investimentos em tecnologia, para que as coisas aconteçam de uma forma mais eficiente. Por quê? Porque a função do prefeito não é produzir dinheiro. É sim, discutir bons projetos que a sociedade queira, que a sociedade civil organizada ajude a construir esses projetos. O projeto não pode ser da cabeça do prefeito, do vice-prefeito, do vereador. O projeto ele é da sociedade. É por isso que existem as participações, as audiências públicas, né? As votações das legislações na Câmara, que é o órgão de representação da sociedade no processo legislativo. Então, quando a gente fala de melhoria do serviço público, se o gestor não trabalhar para fazer sobrar mais dinheiro na máquina, a coisa não acontece, porque as coisas, lógico, tem muitas, não é tudo que depende só de dinheiro. Então, né? é isso que eu ia falar. Tem muitas vezes que não é questão do dinheiro, é questão da eficiência, Sim. entendeu? Da agilidade. Nós estamos em 2024, é inadmissível as coisas andarem numa lentidão. Eu vejo quando eu pelo meu escritório, o meu ramo, pô, tem escritório de despachante hoje que você vai em outras cidades, pô, o cara tá com a máquina de escrever. Exato. E nós estamos O cara tá com a máquina de escrever. muito adiantada. Entendeu? Então, Tecnologia. os computadores da prefeitura hoje, foi o Marcelo que colocou em 2012. Sim. Em 2005, 2006. 2005, 2006, Tem muito, os funcionários falam isso, que os computadores estão lá os mesmos. Sim. E muitas das vezes não tem o teclado e mouse não funciona, se o servidor não levar de casa, não tem como trabalhar. Então, assim, quando a gente fala justamente nisso, quando a gente fala governo aberto, então se você for lá e ver governo aberto, tá lá esses princípios: transparência, participação, a questão da responsabilidade, responsividade, com relação à questão da eficiência da máquina, né, na questão da diminuição das perdas e a gestão de forma eficiente, é buscar uma situação dessa, e a questão dos investimentos em tecnologia que permitem justamente a melhoria da gestão. Essas coisas, elas atuam no combate à corrupção, porque quando a gente fala hoje, por exemplo, a população mistura política e corrupto, né? Uhum. É política e corrupto. Sim. Tá? Por quê? Porque existe uma condição de que na política não está tendo instrumentos de combate à corrupção. Então, quando a gente fala em governo aberto, essas medidas, o objetivo delas é combater a corrupção. Porque corrupção, gente, não é prefeito. Tá? A própria sociedade, quando quer dar um voto a troco de algum interesse pessoal e não no interesse da coletividade, não está querendo uma coisa legal para a sociedade. Então, a gente precisa entender que
governança, se não atacar no processo de gestão e se não envolver nesse processo, justamente o servidor, que é quem ajuda a fazer já não é questão da gestão, é a questão da execução mesmo, das ações do serviço público, as coisas não acontecem, né? Então, alguns pontos que a gente defende, e defende com veemência, são essas ações de governo e na questão do serviço público com relação às melhorias de condições de trabalho, capacitação do servidor, treinamento, tá certo? Para quê? Para que a máquina diminua perdas e, discutindo com a sociedade, projetos importantes para busca de recursos, não se vê recursos para o município sem projetos, sem bons projetos, né? Não dá para fazer as coisas correndo, apertar um botão e começar a vazar água para todo lado, entendeu? Deixa eu perguntar essa questão de recursos. Quando o dinheiro não se brota, né? Isso nem no Estado, nem na União. Então, quando você está buscando recurso, me corrija se eu estiver errado, Marcelo, você está buscando recurso para uma pasta, por exemplo, você está indo lá buscar recurso para o esporte, está indo buscar, vamos supor, para a cultura, tá? Você está indo buscar recurso para tal. Tudo isso tá, olha, na cabeça do governador lá, do governo, tal, eles têm assim, ó, pô, Arthur Nogueira, eu já mandei tanto de recurso. Então, será que estamos indo buscar o recurso para as reais necessidades do município? Entendeu? Então, porque se hoje você for buscar um recurso para, vamos dar um exemplo, a saúde, que nós estamos com um problema sério de saúde, tá? Eles vão pegar lá e falar, nossa, mas eu já mandei tantos milhões para Arthur Nogueira, não para a saúde, mas mandou para outras áreas que está tudo na mesma conta do município. Então, será que nós não temos que pedir os recursos para as maiores necessidades do município? Estou errado, Marcelo, na minha colocação? Isso é o que acontece. É por isso que eu digo da necessidade de que as prioridades sejam definidas não pelo governo, né? Porque hoje é um governo, ontem foi outro, amanhã será outro. Então, poxa, é da cabeça do governante ou a governança é uma sequência de desenvolvimento de projetos que a sociedade quer? Então, quando a gente fala em melhoria da gestão para a sobra de mais quantidade de recursos, aumento de receitas e diminuição de despesas, tá bom, aí entra o quê? Aí entra a execução da solução dos problemas, né? O Lapa tem falado em vários momentos, né? Às vezes essa questão de mas ouvi isso, como é que atua junto com o prefeito, tal. O Lapa costuma dizer, e eu falei, poxa, é uma referência importante. Ó, o prefeito tem a caneta, mas a decisão não deve ser do prefeito, a decisão deve ser da sociedade. E a sociedade tem que querer participar, tem que querer vir participar. Ah, mas a sociedade não quer saber disso. Mentira, a sociedade quer. Mas qual sociedade? A sociedade representativa, é normal, tá? Em cada 100 pessoas, 2 pessoas fazem parte. É assim na comunidade, é assim nas entidades. Não é... Uma parte das pessoas querem participar, querem ajudar, querem ter esse envolvimento. E quando a coisa é feita de forma transparente, facilita inclusive a mudança, né? Em determinado tempo é um período, é um conselheiro, depois muda para outro conselheiro, e depois volta ele de novo, né? Quando a gente pega uma entidade, quando uma diretoria faz, e ninguém assume para tocar, chega depois de um tempo, a diretoria cansa, o pessoal cansa, meu Deus, não aguento mais. Então, assim, é preciso ter uma renovação das pessoas para que as coisas aconteçam. Então, se a gente melhorar a administração, eu não tenho dúvida que aí nós passamos a ter o quê? Uma possibilidade de apresentar o que a população quer ouvir, né? Tá bom, mas vai melhorar a saúde? Eu não quero saber de transparência. Então vamos imaginar a gente tentando convencer o eleitor na porta da casa, dizendo, olha, precisa fazer isso. Ah, mas não quero saber de transparência, não quero saber de participar, eu quero saber se eu vou ter remédio na farmácia na hora que eu preciso ir. Eu quero saber se eu vou ter o atendimento, o meu exame, ou se eu vou ficar esperando um ano na fila que o meu exame não sai, não consigo fazer o exame, saber o que eu tenho, né? Então, assim, e os problemas vão aumentando das pessoas. Olha, eu quero saber se tem vaga na creche para minha criança, que eu preciso trabalhar e não tem vaga na creche. Tá? Então, isso ele não nasce da cabeça do prefeito. Ele nasce do modelo de governança, da boa gestão. Tá? Então, quando a gente fala que a gente quer discutir gestão pública, é porque a gestão ela traz capacidade de melhorar os serviços que a sociedade quer que melhore. Tá? Então, a gente escuta hoje, né? Olha, o município adotou uma situação de contratar um serviço hospitalar de fora de Arthur Nogueira. Tá? Uma grande parte da população não concorda com esse serviço.
Tá, mas por que então foi aprovado? Todas as estruturas de governança aprovaram para fazer essa contratação. Porque alguém, em nome da sociedade, foi lá e assinou, concordo com a contratação, vai lá e contrata. Então, se a sociedade não quer, a sociedade precisa dizer, não quero. Prefeito, não quero isso, eu quero um serviço melhor aqui em Artur Nogueira. Então, tá bom, eu quero vaga para creche. Então, tá bom, mas por que não está investindo nisso? Por que está gastando naquilo e não está fazendo isso, então? Porque se a sociedade se omitir, as pessoas que querem gastar da forma como estão na cabeça vão gastar da forma como estão na cabeça. Aí a sociedade vai o quê? Acreditar a cada 4 anos que chega alguém na porta da sua casa e aquele que apresentar a maior lista de promessa, então esse vai ser eleito. É esse tipo de coisa que Capellini Lapa não quer fazer. Perfeito. Nós vamos conversar com a sociedade, a partir da sociedade estruturada, a partir das lideranças da comunidade, a partir dos pensadores do município, né? Aquelas pessoas que gostam de... Mas para onde nós estamos indo? Porque, lógico, quem faz investimento... Vamos trabalhar assim. A qualidade de vida no município... eu sempre digo isso, nós vivemos numa região que cresce muito. A região de Campinas é uma das regiões que mais cresce, não é no Brasil, não é no estado de São Paulo, no Brasil, é na América Latina, tá? E nós vivemos no meio de uma triangulação que é de Campinas, eu sempre falo isso, de Campinas a Limeira pela SP-332, de Campinas a Mogi Guaçu pela SP-340 e de Mogi Guaçu, que virou praticamente uma cidade, só um polo de desenvolvimento ali proporcional, um pouco menor do que Limeira, mas mais ou menos na mesma... Pela SP-147, até Limeira. Então, Campinas, Limeira, Mogi Guaçu, Mogi Guaçu, Campinas de novo. Artur Nogueira está no meio disso. Essas três rodovias, elas estão puxando a industrialização por toda ela. Sim. Então, as indústrias estão ocupando esse setor e, inicialmente, as indústrias ocupam as rodovias para facilidade de entrada de matéria-prima, saída da produção, questão de escoamento. Tá? Aliás, as indústrias que vieram na época do meu governo, tá? Elas fugiram de grandes centros que não foram poucas, hein? Não foram poucas. Que vieram por quê? Porque houve ocupação habitacional no entorno delas, o que dificultou a entrada de matéria-prima, a saída do produto acabado. Precisa de muitos serviços auxiliares que não se pode, às vezes, porque vai trazer prejuízos à qualidade de vida da população que tomou o entorno. Aí já precisa ter um serviço que já fica longe da empresa, precisa estar ali do lado. Então, assim, quando a gente fala numa situação de desenvolvimento nesse sentido, a gente observa que Artur Nogueira está adotando uma política pública permitindo-se ser uma cidade dormitório. Eu já brigava, a gente já discutia isso quando a gente era vereador. Nós atuamos 8 anos puxando a tentativa de modificar esse olhar de desenvolvimento apenas com... Porque a cidade de Artur Nogueira, historicamente, ela já tem uma condição... É uma das cidades que tem o maior número de pequenas propriedades rurais. Então, quando você fala em Artur Nogueira... nos cadastros de estado, você tem um município como sendo um município com um grande número de pequenas propriedades. Isso não é ruim, isso é bom, tá? Porque, a exemplo do que o Lambra faz, eu sempre coloco isso de exemplo, produção de flores, e nós estando numa região que tem muita população, muita gente querendo vir morar, e as pessoas comem, nós poderíamos estar produzindo mais comida, tá certo? E nós estamos nos permitindo nos desestruturarmos a ponto de não trazer nem indústria e a produção rural nossa sendo transformada em terrenos para moradia, onde as pessoas vão ter que trabalhar fora de Artur Nogueira. Aí não consegue nem transporte para ir trabalhar fora, fica com dificuldade até de ter o transporte para ir para o trabalho. Tá? Então você começa a entrar num ritmo de desordenação no crescimento que as coisas começam a dar errado, e a gente vive numa estrutura tributária de país, que vai ter algumas mudanças num tempo de médio prazo, eu diria, porque 10 anos até acontecer algumas mudanças. A receita do município é baseada na sua capacidade produtiva, e não é só a receita, tudo acontece por conta do dinheiro que gira. Né? Então, se você tem uma condição de que não entra uma produção rural no município, porque aquela terra que produzia parou de produzir para virar moradia, e essa moradia não tem indústria, não tem trabalho, e acaba tendo que trabalhar fora, você se transforma na dita cidade dormitório com poucos recursos. Sim. E aí você, na verdade, está programando para o futuro, não é a melhoria da água, é a piora da água.
Então a gente fica empurrando o problema com a barriga. Sim. Então, quando a gente fala em resolver o problema da água, a gente não pode pensar na água que está abrindo a torneira hoje e não está saindo água. O problema da torneira que abriu hoje e não saiu, o problema vem de acúmulo de alguns anos atrás. Sim. Tá? Eu fiquei 8 anos puxando a situação para frente, para a gente caminhar para frente e resolver um problema para frente, e esses problemas que eram para ter sido resolvidos pararam de ser resolvidos. Tá? Não precisa construir 5 mil litros de reservatório de 5 mil litros agora, se cada ano tivesse sido construído 1 milhão de litros. Uhum. Se vai aumentar o reservatório, precisa aumentar a outorga de água, tá? Porque você não pode retirar a água. A retirada da água as águas não pertencem às pessoas, ela pertence ao Estado. Sim. Então, nós temos uma condição, por exemplo, nossa região é o PCJ, o Piracicaba, Capivari e Jundiaí. É a Agência Nacional das Águas, e nós temos quem controla a nossa região é o PCJ. Então tá bom. As águas de Artur Nogueira, elas não são só de Artur Nogueira. Artur Nogueira é cabeceira. Tem pequenos córregos, passa o Pirapitingui, que tem um problema que vem de Santo Antônio de Posse, mas nós temos, na verdade, pequenos córregos. Então, essa água, se a gente tira e manda para o município de baixo o esgoto, a gente perde o direito de retirar a água para poder usar na cozinha. Tá? Para você tirar a água, pôr na sua caixa d'água, tomar banho, dar descarga para as fezes e ir embora, você não pode jogar as fezes para a cidade debaixo do rio, ter que receber água com as suas fezes. Tá certo? Então nós tivemos, no meu governo, que correr atrás de aprovar os projetos para tratamento de esgoto, que é uma das condições para aumento da outorga de água. Você criar uma situação de produção de água, eu fui fazer georreferenciamento de todas as nascentes do município. Até 2012, todas as nascentes foram referenciadas. Era para ter entrado na revisão do plano diretor a partir de 2013, porque no meu governo nós fizemos a aprovação do plano diretor, criamos um norte de desenvolvimento. Desde 2013, esse plano diretor não foi mais renovado, ele está morto praticamente. Está obsoleto. Obsoleto. Aliás, o próprio governo considera hoje que nas ações de discussão do plano diretor, a não renovação, sua não melhoria, e sim um novo plano diretor, como se tudo que foi feito foi jogado fora. Tá? Aonde a gente discutiu o quê? Condições para que a gente melhorasse o processo de produção de água, o combate ao assoreamento. Veja, a represa, quando eu fui prefeito, para a gente desassorear e trazer verba, que não é pouca, não é barato você desassorear uma represa. Uhum. Poxa, a represa não tinha documentação. Quando ela foi criada, há muitos anos atrás, ela sequer existia registro dela. Foi feita uma invasão de terras, fez a represa, mas ela não existia documentalmente falando. Nós tivemos que fazer toda a regularização dessa documentação, aprovar projetos para trazer o desassoreamento. Fizemos no meu governo a aprovação no PCJ para fazer o desassoreamento, tanto que o governo seguinte, no ano seguinte, no começo do ano seguinte, começou o desassoreamento de um projeto que nós aprovamos no ano anterior. Eu pergunto, tá bom, quantas estações de esgoto trouxeram para o município depois que nós saímos do governo? Quantos projetos de desassoreamento foram feitos para discutir o desassoreamento? Quais as medidas que foram tomadas para combater o assoreamento? Porque se em 2013 foi feito o desassoreamento da represa, e hoje a gente vê que ela está toda assoreada de novo, quais são as ações que não estão sendo tomadas para diminuir o assoreamento? Nós trabalhamos, na época, para pavimentação da cidade inteira, que foi um trabalho difícil. Por quê? Porque quando você tem as ruas sem pavimento, cada chuva que dá leva para dentro do rio a terra. Aí abriu buraco na rua, aí a prefeitura tem que gastar pegando funcionário, pegando caminhão, escavadeira para arrancar terra do barranco, leva na rua de novo, joga na rua, passa a patrol espalhando, passa o rolo socando, beleza, ajeitou a rua. Gasta caminhão-pipa de água jogando, porque na época da seca daí tá uma poeirama danada. Caminhão-pipa gastando água para tirar poeira. A pavimentação ajuda até a não gastar água no caminhão-pipa, porque você para de gastar, jogar água para acabar uma poeira. E diminui o quê? A ida da terra para dentro do córrego.
É porque quando você não asfaltou, choveu, levou Leva tudo tudo, o trabalho dá que um você fez de volta. chuvão, leva tudo para dentro do córrego, que vai chegar na onde? Na represa. Então não adianta nós ficar construindo represa e deixar fazendo assoreamento na cabeceira, da onde sai a água para poder parar na represa. Vai gastar milhões para fazer a represa e depois já vai gastar mais milhões para fazer o desassoreamento. E a gente não vê o governo, os governos, cuidando nem de produção de água, nem de tratamento de esgoto, nem de combate às ações de assoreamento, as questões Das perdas. de perdas. Na minha época de governo, quantos procedimentos nós rasgamos calçadas para tudo que é lado, para poder trocar toda a tubulação de água. Por quê? Porque estava vazando mais água embaixo do chão do que chegando nas casas. Então não adianta você tratar 100 litros por segundo e 40 litros por segundo ficar despejando debaixo da terra, que afunda asfalto, tem que quebrar, a troca dos encanamentos. Eu pergunto para a população de Artur Nogueira, a partir de 2013, quantos metros de troca de encanamento foi feito no centro da cidade? Para tirar a tubulação velha. Era só eu que tinha que fazer aquilo? Não era. A gente fez um trabalho que era para ter continuado, né? Sim. Não é uma ação do Marcelo, era uma ação de governo. A gente não vê mais a sociedade reclamando, está passiva, deixando as coisas acontecerem. Então, ninguém diminui perdas d'água, ninguém corre atrás de esgoto, ninguém faz assoreamento. Aí depois as pessoas acham o quê? Então, assim, nós tomamos medidas para poder melhorar a outorga da água, para nós buscarmos água. Eu, governo, eu não estou dizendo este governo, tá? Estou dizendo enquanto sociedade, porque tem um ditado que fala assim, cada povo tem um governo que merece. Não. Cada povo tem um governo que elegeu. Sim. Então, os governos que nós tivemos são os governos que nós elegemos. Tá? E se a gente não participar e cobrar para que as mudanças aconteçam, a hora que os problemas vêm, toca ser resolvido de forma emergencial. Sim. Que nós estamos vendo um batalhão de coisas acontecendo sem planejamento. Reservatório que foi feito no Cotrins foi feito sem planejamento. Todo esse processo de emergência agora, sem planejamento, tá? Alguns técnicos discutem que o reservatório de água tratada está no lugar errado no município, não deveria estar no local que foi feito. Foi feito a toque de caixa, escondida da população, inclusive. A hora que viu já estava aprovado e já estava começando a obra. Tá? Então, assim, e que técnicos dizem que, olha, não era o melhor lugar indicado para fazer o reservatório de água tratada, para melhorar a distribuição do município, deveria ser em outro local. Então, assim, mas tá bom, mas cadê os órgãos técnicos que fizeram isso? Não existiu. Não tem uma reunião com o Conselho de Desenvolvimento Urbano, não tem nada. Tá? Então, é isso que eu digo. Poxa, nós, enquanto sociedade, estamos vendo essas coisas acontecerem e a sociedade, então, está deixando acontecer porque não quer participar? Não é. Não é, porque, inclusive, hoje, se você ainda se posicionar contra, existe um sentimento, a gente ouve a todo momento, um sentimento de perseguição. As pessoas falaram contra o governo, começam a ser perseguidas. Entendi. Tá? Olá, sabe o que eu percebo com tudo isso? Que nos falta experiência, responsabilidade à frente do cargo. Porque a gente vê, como você disse, um governo lá até 2012 com muita responsabilidade, com muita experiência para poder gerir os problemas e colocar a Artur Nogueira no trilho que ela precisa, que ela não estaria do jeito que está hoje. Concorda comigo? O sonho de toda pessoa é que seja dada uma sequência no seu trabalho. Entendeu? Sequência. Entendeu? O trabalho é sério? Dá sequência, continua. Entendeu? Hoje não é dado isso. Então, isso é frustrante. Sim. Isso é frustrante para a gente. Imagino. Entendeu? Imagino. Então, quando a gente fala nessa situação, assim, para não se alongar muito nessa questão do governo aberto, às vezes as pessoas assim, cobram da gente que aquilo que é do interesse esteja ali escrito. Viu? A gente pode escrever 10 mil itens. O que vai fazer primeiro? Exato. Porque para você é uma prioridade. Sim, Pro Lapa pode ser outra, pro Capellini pode ser outra. com certeza. E aí, para as pessoas, cada um pode ser uma diferente. Nós precisamos, o respeito às decisões da sociedade, é nós entendermos quanto sociedade e qual que é o melhor, qual que é o principal problema. Lógico, hoje, por exemplo, se discute muito na cidade a questão de água. Lógico, acabou a água, tá? Faz 3 dias que eu estou tomando banho de canequinha, tá certo? É difícil. Imagina, eu ainda consigo me virar nos 30 de uma forma que às vezes muita gente não consegue.
Porque, óbvio, eu tenho uma condição de trabalho que eu faço o meu horário. De repente, se eu precisar catar correndo e sair correndo atrás de uma situação num horário do próprio meu turno de trabalho para correr atrás de solução de problema de água em casa, eu consigo. Às vezes o cidadão vai chegar em casa num horário que já tá, o comércio todo parou. E se não tiver água, nem água ele consegue comprar. Não vai nem conseguir tomar banho, porque não é nem tomar água de canequinha, não vai nem ter água para tomar de canequinha. Eu ainda tive condição, de repente, de botar um reservatório aqui, fazer isso, fazer aquilo. Então, assim... eu digo que a gente sente hoje na pele o que está acontecendo com todo mundo, estamos sentindo. Eu sou um usuário do Serviço Público de Saúde. Eu não tenho plano de saúde, eu não faço, eu tenho porque eu não tenho condição de ter, não é isso. Se eu quisesse ter um plano de saúde, eu teria. Mas eu acredito na força do Serviço Público de Saúde, do SUS, e da capacidade que ele tem de ajudar a resolver o problema das pessoas. Eu lá temos discutido muito na questão da saúde preventiva. Que se a gente não resolver o problema da saúde de forma preventiva, a gente vai gastar sempre mais na forma curativa. Sim. Agora, o que muda isso para melhorar, para diminuir o gasto do dinheiro desnecessário? Quando a gente pega uma pessoa que tem que fazer hemodiálise e que por falta de um planejamento tem que catar uma van e pegar essa pessoa e levar 100 km de distância para fazer uma hemodiálise, o custo disso está sendo jogado fora, que poderia estar virando um exame para alguém, um remédio para outra pessoa que está faltando. Por quê? Porque está com falta de gestão. Agora, veja, para melhorar a gestão, não é só o capelinho lá para chegar na porta da casa de ninguém e falar, não vai melhorar isso. Falar. Fala até papagaio, fala. Com certeza. Aí que vai faltar experiência para poder fazer a execução correta. Né? Não, é triste, mas é meio que assustador. Então, assim, eu tinha prometido para mim, juro, eu sei, sem querer. Assim, imagina uma corrida de 4%, né? Que tem 4 corredores que trocam o bastão, né? Que passa o bastão, que dá a volta e cada um corre a sua parte e passa o bastão. Olha, quando o corredor acha que entrega o bastão e sai fora ali, meu Deus do céu, ele fala assim, rapaz, ele deve estar pisando em cima da língua de canseira. Ele não vai querer pegar o bastão de volta e sair correndo. Ele quer que a equipe ganhe. Ele correu pra caramba, ele quer que o outro pegue e corra, que o outro pegue e corra, que o outro pegue e pô, ganhamos. Todo mundo ganhou. Sim. Tá? Eu acredito que se o cara que tá cansado, ele vê alguém entrando e pegando o bastão e fazendo corpo mole, você fala, meu Deus do céu, eu vou catar esse bastão de novo, vou sair correndo, porque eu, mesmo cansado, eu vou correr mais que hoje. Então, assim, nossa, eu quero voltar a ser prefeito. Olha, não é querer. Eu converso com o Lapa, a gente conversa. O Lapa quer. Não é querer, é discussão de grupo. Nós estamos há mais de um ano discutindo sobre gestão. Como que a gente faria o desenvolvimento de alguns trabalhos, porque a gente tem que ter uma equipe que todo mundo entre com o mesmo pensamento. Não adianta o prefeito entrar e a equipe entrar totalmente pensando diferente. Tá? A gente precisa todo mundo entrar imbuído do mesmo pensamento. Nós formamos uma equipe. Capelini e Lapa foram escolhidos para representar esse grupo. E essas coisas que vai frustrando a gente é porque, que nem como eu conversei bastante com o Marcelo, eu venho de uma situação que eu trabalhei 10 anos na Teca, na parte de PCP, que é o coração da empresa, que é planejamento e controle de produção. Sim. Então, você não vai tomar uma atitude amanhã, semana que vem, o mês que vem, se não houver um planejamento. Sim. Então, o que a gente enxerga hoje? Que é o cachorro correndo atrás do rabo. Não tem planejamento das coisas. A prefeitura não sabe hoje o que ela vai fazer daqui 6 meses, daqui 1 ano. Não tem planejado as coisas. Entendeu? Então, isso que a gente vem conversando com o Marcelo. Eu me proponho, que a minha visão é mais na área de modernizar a situação. Então, nós vamos conversando. Marcelo, você vai sentar nessa cadeira e vai cuidar da prefeitura. E você não concorda comigo que a falta de planejamento é justamente também pela inexperiência daquele gestor? Sim, aí a gente fica perguntando, que nem agora, no início da campanha, que todo mundo queria ser candidato. Começou a aparecer candidatos que eu não sei, eu acho que o cara acorda e fala, acho que eu vou ser prefeito. Pô, não é assim as coisas. Você tem que ter uma história de vida, uma história de luta, de conquistas. Você tem que mostrar quem é você, o que você consegue, o que você já fez na sua vida particular, na sua vida profissional. Tudo isso para você se candidatar a ser. Não é simplesmente acordei do dia para a noite e eu resolvi ser prefeito. Então, o que eu sinto bastante,
a gente vem conversando eu com o Marcelo, é que o Marcelo tem uma visão, pô, o Marcelo é contador, é advogado, ele tem que bater até o centavo na cabeça dele, que está correto, entendeu? Eu já tenho mais a visão de tecnologia, da gente desenvolver. Eu não consigo admitir hoje, dar um exemplo aqui, por exemplo, eu sou despachante, tá? Como é que funciona hoje o sistema de despachante? Você leva a documentação, né? Escaneia, transmite para o Detran, tudo eletrônico. Transmite para o Detran, eletronicamente. De um dia para o outro, o Detran conferiu, ou devolve em exigência, porque está faltando alguma coisa, ou já emite, ou já tal, resolveu tudo digitalmente. Hoje vamos falar na parte de engenharia, por exemplo. A pessoa entra com um projeto lá na prefeitura. Ele tem que ir lá protocolar, aquele calhamaço de papel, de projeto, de desenho, vai para o protocolo, leva 15 dias lá, para depois mandar para a sala de não sei quem, para depois não vir para não sei quem, para ir para o setor de engenharia. Cara, um projeto desse aí não demora menos de 60 dias. Entendeu? Essas coisas têm que ser modernizado, tem que ser modernizado. Eu entendo que um projeto pode ser dado entrada eletronicamente, digitalmente, eletronicamente, cai lá, a pessoa, o responsável já confere, vê se recolheu as taxas, se está correto, se está dentro da área certinho, ele tem certificado digital, ele já assina o certificado digital, já transmite para o outro, em uma semana tem que estar, ou aprovou, reprovou, porque reprovou, as coisas têm que fluírem, entendeu? Então, não dá para ficar assim. É isso que a gente discute, a gente vem discutindo, né? O que a gente tem para Arthur Nogueira, e já a gente encerra a discussão do governo aberto, mas o que a gente quer para Arthur Nogueira não é um projeto do Capellini, não é um projeto do Lapa, não é um projeto do meu tamanho, não é um projeto do tamanho, é um projeto maior que o Capellini, é um projeto maior que o Lapa, é um projeto maior do que qualquer pessoa. Marcelo. É um projeto do tamanho que Arthur Nogueira precisa. Perfeito. Entendeu? Porque... Não é o projeto do Marcelo. Sim. Então, o que a gente discute é um projeto que a cidade precisa. Porque veja bem, hoje nós estamos numa fase, nós estamos com 50, 60 mil habitantes, que Indaiatuba passou por isso também, Sim. Entendeu? Então é a hora de virar a chave e tocar no rumo certo. A gente costuma conversar com pessoas, porque a gente vai discutindo as experiências, né? Existe no mundo também um princípio que fala, ó, no mundo nada escrito, tudo se copia. Né? A experiência que deu certo, você copia, mas não é o copiar, né? É o desenvolver, é fazer acontecer. Perfeito. Não se trata de fazer uma cópia, se trata de fazer acontecer. Então, um exemplo de Indaiatuba, que conversando com as lideranças, quer dizer, lá atrás, quando estava no tamanho da Arthur Nogueira, decidiu virar a chave. Falou, ó, estava indo por aqui, não vai mais, vai para outro lugar. Claro. E a sociedade comprou uma briga. Sim. Mas não foi uma briga só enquanto sociedade, foi uma briga enquanto sociedade e governo, porque cada sociedade tem o governo que elegeu, não é o governo que merece. Sim. Tá? É o governo que elegeu. Então, se o governo se predispõe a governar junto com a sociedade caminha junto. Então, eu acho que hoje, por exemplo, em Indaiatuba, quando a gente fala de desenvolvimento, e Indaiatuba é uma das cidades que tem melhor qualidade de vida no Brasil, é porque lá atrás decidiu virar chave. Então, eu acho que hoje, na situação que nós estamos hoje, nós precisamos acordar, despertar, né? A gente ainda discutiu isso. É o despertar para a mudança. O despertar para essa mudança. Então, a nossa coligação, que chama Coligação O Despertar da Mudança, não é a mudança do governo. Ah, sai esse governo, entra outro governo. Não é essa mudança que nós estamos falando. Nós estamos falando da mudança de comportamento de sociedade. Perfeito. Tá? Nós precisamos mudar enquanto sociedade. Sim. Nós não podemos só acreditar. O Marcelo é ser vivo. O Marcelo está eleito, atravessou a rua, atropelado, tá certo? Passa um carro, atropelou, morreu. Eu vou fazer uma brincadeira agora, melhor não. Você ia falar, o carro que ia passar... Eu passo uma BMW azul, atropela o Marcelo. Pronto. Morreu. Brincadeira, gente. Serve para descontrair. Nós estamos nos colocando à disposição. Outra coisa, Marcelo, a política passa, as pessoas ficam. A gente eu posso falar uma coisa para vocês dois? Para mim, vocês são a experiência que nós de Arthur Nogueira precisamos. Por isso dessa leveza, entendeu? Vocês entendem, vocês sabem do que estão falando. São dois gestores, fora a política, são dois gestores de empresa. Já foi do Legislativo, já foi eleito, reeleito, já colocou Arthur Nogueira no trilho uma vez. Para nós... A gente quer ajudar na gestão do município. Sim. Então, o que eu estava comentando a respeito
do momento, que possa atravessar uma rua e morrer, ou dar um infarto e morrer, deita num dia e não acorda outro, no momento seguinte, o Lapa é o prefeito da cidade. Sim. Veja, tem que ter o olhar da gestão. Não muda nada. Não pode ser porque mudou, então mudou o prefeito, muda tudo. E qual que é o plano de governo? Tá bom, mas no mesmo governo, então mudaria tudo se fosse um plano? Aí de um governo para o outro muda. Não é isso. Nós precisamos ter, não importa quem está no comando tem que gerir bem, tem que gerir com transparência, tem que permitir as pessoas criticarem, darem opiniões, porque todo mundo faz parte de uma construção, de um processo de construção, né, de governança para ter uma cidade melhor. Então, assim, a gente tem que parar de puxar projetos pessoais, ambições pessoais. Não estou dizendo que não é bom. Às vezes a pessoa tem uma ambição, um ego, alguma coisa. Eu quero fazer isso, quero ajudar nisso. Legal. Mas é por você só ou é parte de uma coisa maior? Então, quando a gente fala essa situação de que um projeto tem que ser não do tamanho nem meu, nem do Lapa, nem do não sei quem, nem de ninguém, nem do grupo, nem de qualquer pessoa. Tem que ser um projeto do tamanho que Arthur Nogueira precisa. E eu penso que o tamanho que Arthur Nogueira precisa é numa situação de que ela participe desse processo de construção. A partir daí, eu não tenho dúvida que, dividindo, e aí, assim, a gente entra numa situação de o que é a execução do plano, né? O segundo só, Marcelo, só para entender. O prefeito, ele tem que ser o maestro. Ele tem que dar a coordenada, o tom das coisas. Que nem, por exemplo, você acha que eu obtive sucesso na minha vida com o escritório de despachante, com a corretora de seguros, só por causa do Lapa? Eu não consigo assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Sim. Eu tenho pessoas competentes que trabalham junto comigo há 20, 30 anos. Quer dizer, eu não tenho nem rotatividade de funcionário, porque sabe que quando eu entro lá, o trabalho é sério, ele é gratificante, eu tenho respeito. Então nós temos que estar, a prefeitura tem que estar cercada de pessoas também que tenham o mesmo pensamento. Por isso que não é o pensamento do Marcelo, não é o pensamento do Lapa, tem que ser o pensamento de um grupo, da sociedade, que independente da pessoa, as coisas sigam em frente, entendeu? Esse é... O que a gente fala, né, nessa situação, tá bom, então, quando a gente fala em governo aberto, são esses princípios que têm que ser buscados constantemente para que as coisas aconteçam. Agora, é óbvio, a gente vai ter no nosso plano de governo uma situação administrativa, que é onde entram as ações de gestão, que aí então entra isso aí, transparência, participação, investimento em tecnologia. Não dá mais para conceber em 2024 que para a pessoa ser atendida, a quem chega primeiro às 5 horas da manhã, entra numa fila e pega as primeiras 50 senhas. Não. Não é possível que a gente não consiga marcar uma consulta, outra consulta, que haja confirmação da consulta no dia anterior, no mesmo dia. Ó, você não esqueceu da consulta, porque se o médico está lá para atender e a pessoa não aparece para consulta, se nós não encaixarmos outra pessoa no lugar, perdeu um atendimento. Exato. Então, se o profissional vai fazer 20 atendimentos X no dia, ele está recebendo dos cofres públicos para 20. Se 10 pessoas não comparecem, você acaba tendo uma perda de recursos. Sim. Por conta, porque essa pessoa acabou não atendendo, às vezes não consegue encaixar a outra no lugar, porque em cima da hora fica tudo no atropelo. Sim. Né? Hoje, Marcelo, todo cidadão tem celular. Claro. O agendamento, isso a gente discute isso. Aliás, isso, aqui no Lapa falou da prestação de contas. Né? Você comentou que precisa prestar contas. Isso é uma das promessas, já de 4 anos atrás. Não aconteceu. E não vai acontecer desde 31/12. Não é porque não conseguiu fazer, é porque as prioridades foram outras. O município adotou gastar milhões de reais em coisas que a gente escuta que a sociedade falou, puxa, mas não precisava gastar com isso. Muita gente em todo canto da cidade fala, mas não precisava gastar com isso. Podia ter gasto de repente, numa melhoria da prestação do serviço de saúde, para diminuir gastos desnecessários. É isso que é melhoria da gestão. E hoje, a tecnologia, ela é necessária para melhorar a gestão. Aí a gente vai ver a realidade, né? A prática, a fala, o discurso e a realidade. A realidade é que o pessoal lá está trabalhando tudo com equipamento velho. Tá? Não existe uma política pública para criar o serviço de rede, para modernização, para buscar os dados para a gente poder fazer o estudo do que é necessário fazer baseado nas informações das pessoas. Então, assim, poxa, é preciso haver uma política continuada de... Hoje, Marcelo, hoje a administração trabalha no escuro.
no escuro. Ela não tem dados, ela não tem informações para poder tomar as decisões corretas. Isso é o governante olhar para o seu povo, né, gente? Eu acho que é o mínimo, fundamental, né? O mínimo que você espera, que ele está ali olhando para mitigar essas situações, né, Caperini? E aí eu vou voltar a falar para você disso de novo. É só alguém que tem experiência para poder fazer isso. Não dá para qualquer um e não é qualquer um. Há uma grande diferença entre alguém que tem experiência e alguém que não tem. E aí a gente acaba perecendo, como o Lapa acabou de falar. A gente tem sentido isso. Aliás, a cobrança... o Marcelo, volta. A gente precisa de uma pessoa... A frase que se utiliza é essa. A gente precisa de uma pessoa com experiência para voltar lá e mudar o que é preciso mudar. Tá certo? Então, voltando. Nas nossas conversas de grupo, que aí nós nos decidimos, com esse perfil de buscar gestão. Uhum. Então, nós estamos muito afinados nisso. Tá? As coisas vão acontecer nesse sentido. Melhoria de gestão, para que o recurso público seja investido em prioridades. Que, lógico, se a sociedade não aparecer para decidir, não existe essa possibilidade, eu sei o que eu estou falando. Uhum. A hora que nós abrirmos Sim. para as pessoas virem participar no sentido, veja, de querer entender o que está acontecendo, dar ideia, mostrar o problema. A gente não consegue resolver o problema atrás da mesa. O problema é discutindo com a sociedade. Marcelo, e quando a gente fala de discutir com a sociedade, não é da Fernando Aires para baixo, não. Por quê? Todo, porque é incrível como a gente, visitando os bairros, conversa com pessoas humildes e com uma cabeça, com uma inteligência, com uma visão fundamental. É incrível. A sabedoria popular é a sabedoria popular. Exato. Ela existe. E não é aproveitada. Claro. Aliás, ela não é usada a favor da própria coletividade. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente vai trabalhar nesse aspecto de melhorar a condição da administração e de desenvolver num outro eixo. Então, nós vamos trabalhar aqui em 4 eixos administrativos que tenho certeza vai melhorar a eficiência da prefeitura, vai criar condições. A gente trabalhar com a questão da eficiência vai ter que envolver, de novo, uma repactuação com o serviço público, com o servidor público. A gente tem que trabalhar a capacitação do servidor, tem que trabalhar o treinamento do servidor, tem que trabalhar as condições de trabalho para que ele tenha condição de desempenhar bem a sua função, para também poder ser cobrado. Né? A população, às vezes, quer juntar, político nenhum presta. Não é verdade. Tem muita gente que presta sim. Eu conheci muita gente boa na política. Não estou falando político, que é a confusão de político com o político de carteirinha. Não estou falando desse político de carteirinha. Estou falando do político da política sagrada, da coisa que é sagrada. Tá certo? Então, a gente trabalhar a condição de melhorar a imagem da política sempre foi uma tarefa de vida minha. Mas as pessoas precisam também, vejam, entender que o serviço público é quem realiza a prestação do serviço, né? O servidor. E aí, se o servidor é maltratado, obviamente que ele não vai ter a condição de prestar melhor o serviço. Sim. Né? Às vezes você chega num lugar no serviço público, não está muito limpo, o servidor vai lá, mas eu tenho que trazer o detergente da minha casa para poder limpar. É uma vergonha, né? Tá? Eu vou falar uma coisa que deu piada na nossa convenção. Mas tem funcionário que está tendo que levar papel higiênico de casa para poder ir no banheiro, porque não tem papel higiênico. Chega a ser ridículo. Sim. Não tem outra palavra para isso daí. Tá? E aí gasta 8 milhões em SAMOR, em festas. Não sou contra a festa, não. Nós fizemos uma melhoria da época no carnaval, para que o carnaval fosse um carnaval mais familiar, sem agressões, sem violência. Foi feito, teve uma reciprocidade, teve um engajamento bacana com relação a isso. Conseguimos melhorar na oportunidade a realização do evento. Valorização da vaca. Isso, né? Fizemos um trabalho nesse sentido. Do pessoal da banda. Morreu a banda louca, Ayrton Nogueira, né? Então, virou um carnaval esquisito, virou um carnaval diferente. Gasta-se muito, às vezes, com show, bandas, palco e tenda e não sei o que lá. E o carnaval popular mesmo ficou um pouco para depois, sabe? Aquela coisa bacana, onde todo mundo se envolve e tal. Então, assim, eu penso que o Expo Arthur nasceu no meu governo. Tá? Existia uma festividade que dava muito problema, nós decidimos criar uma festividade. Então, cultura rock nasceu no meu governo, né? A cultura pop no calçadão da feira. Então, assim, não sou contra a festa, nunca fui. Só que festa não é sinônimo de bagunça, festa é sinônimo de divertimento. Claro. O jovem,
Quando ele vai para uma festa, ele precisa estar num ambiente seguro. Os pais precisam saber que esse jovem, o filho dele, foi num lugar de festa e que aquele lugar está protegido. Que o que a gente não vê, o que não falta ver são crianças desprotegidas, tá? Vulneráveis. Então, festa não é para ser um ambiente de risco. Eu convido todo cidadão, vamos participar das festas que estão acontecendo pelas ruas da cidade. Eu gosto de festa, mas muita gente está correndo risco. Porque não está havendo o quê? Um zelo. Eu acho que então, vamos fazer festas com zelo, com cuidado dos nossos jovens. Né? Pela segurança dos nossos jovens. Então, assim, eu também fui em várias. Eu sou jovem também, entendeu? Tem que ser, se você não é jovem de idade, você é jovem de espírito, tá certo? Então, assim, essa condição de a gente trabalhar a condição de melhoria do serviço público, investimento em tecnologia, transparência para dar mais credibilidade para o governo e participação para as pessoas virem participar, tenho certeza que tudo isso vai permitir com que a gente desenvolva as políticas públicas num outro eixo, que é o eixo que nós estamos denominando de desenvolvimento sustentável, que é a questão da sustentabilidade, são as políticas de sustentabilidade. E aí a gente fala em três ações: o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento urbano e o desenvolvimento humano. Uma não pode acontecer sem a outra. E quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente tem que ter políticas públicas para desenvolvimento das atividades industriais, que geram empregos diretos, isso é bom para o município, né? Quando lá atrás nós aprovamos o plano diretor e nós aprovamos uma faixa industrial, estritamente industrial, no entorno da rodovia, desde quando começa na divisa com Cosmópolis até na divisa de Engenheiro Coelho, nós estamos mandando um recado para as indústrias assim, ó, se você vier se instalar aqui você vai fixar e vai ter a sua indústria aqui, do lado de uma rodovia. Quando eu saí do governo e o governo decidiu mudar a área para mista e permitir loteamentos residenciais ao lado das indústrias, a indústria já não vai querer mais vir. É perigoso a indústria que está ali querer ir embora, porque se um dia essa indústria for cercada por moradia, vai atrapalhar a atividade fluxo industrial, de caminhão, de entrada, e essa empresa vai querer ir embora. Sim. Então, meu Deus, o plano diretor do município, quando define que a rodovia no entorno dela vai ser para a indústria, é uma política pública de atração de indústria. Por que isso foi mudado? Eu não consigo aceitar como cidadão. Então, quando a gente fala de um desenvolvimento industrial, a gente tem que ter uma política pública de desenvolvimento industrial. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, tem uma política pública para desenvolvimento industrial. Enquanto nenhuma indústria vem para a cidade se não tiver o plano diretor definido. Ela não vem achando que não, mas vai mudar. Não. Tem que ter o plano diretor. Porque o bom gestor tem que olhar isso, né? Tem que olhar isso. Onde que eu vou estar instalado? Não é isso? Sim, claro. Para onde vai esse fluxo aqui? E porque nós estamos falando ali de investimento de milhões daquela empresa. Isso é um olhar que tem que existir. Sim, é só um bom gestor para fazer isso. Então, assim, nós temos empresa em Artur Nogueira que já tem área comprada, mas que ainda não tomou decisão de se instalar ou não, esperando a decisão desse imbróglio todo aí. Perfeito. Então ela fala, não, larga a área lá, se qualquer coisa eu vendo, mudo. Lugar que depois de repente vai ser contrário aos interesses dela. É isso. Então, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, porque o desenvolvimento econômico, ele é bom para o desenvolvimento urbano e é bom para o desenvolvimento humano se os três trabalharem na construção conjunta. Tá? Políticas públicas, aí que entra a participação. Quando administrativamente a gente criar uma eficiência, uma participação de fato da sociedade no governo, essas políticas elas vão trabalhar mais integradas. E quando a gente fala de desenvolvimento econômico, eu estava falando do exemplo da indústria, mas a gente tem que trabalhar o desenvolvimento rural, tem que trabalhar o desenvolvimento de serviços, né? O rural. Artur Nogueira estava comentando agora de pouco. Capacidade de produção de alimentos. Artur Nogueira tem muitas pequenas propriedades. Tem terra boa. Tem tecnologia para produção climatizada, isso é tecnologia, é indústria de tecnologia, vender tecnologia. Marcelo, só a gente sabe que Artur Nogueira tem as maiores empresas de estufa da América Latina. E recentemente, conversando com, inclusive, amigo meu, proprietário de uma indústria dessa, ele começou a falar as coisas que eu fiquei abismado. Ele falou assim, nossa empresa é a número 1 da Bayer. Olha. Da Bayer.
Nós não vendemos simplesmente a estufa, nós vendemos tecnologia disso. Eu falei até para ele, pô, pelo amor de Deus, manda tudo isso escrito para mim, porque eu não consigo decorar, porque é tanta coisa Então, que a gente então existe. é isso que eu digo. Olha só, quando a gente pega uma situação dessa daí e fala sobre tecnologia, por que a gente não começa a produzir alimentos, então? Porque se a gente quiser permitir com que toda a área rural vire urbana, eu acho que é um grande erro do município de Artur Nogueira, é um grande erro. Então, a gente não precisa fazer uma política industrial e esquecer a rural. Só que hoje, as ações da cooperativa rural, por exemplo, das atividades do Conselho Agrícola, estão enfraquecidas, diminuídas. A cooperativa praticamente encerrou, né? Em vez de trabalhar, ela começa pequeno. Em vez de trabalhar para crescer, ela foi paralisada. Poxa, a gente precisa desenvolver uma política de produção rural. Quando a gente fala em produção rural, não estamos falando do agricultor que vai lá. Veja, uma coisa é você ter uma fazenda no sul, no Mato Grosso, em Goiás, que você tem milhares de hectares produzindo arroz, soja e tal. Nós estamos falando aqui de espaços pequenos, tá? Que se tiver um investimento adequado com produção... Áreas de 20 mil metros... Com produção climatizada, você consegue produzir, porque hoje a população hoje quer comida boa e que seja rápida. Sim. Então, você tem capacidade de produzir e agregar valor no seu produto se você trabalhar a forma correta de colocar na prateleira do supermercado. Né? E para chegar na prateleira do supermercado, o contrato não é produtor a produtor, o contrato é alguma cooperativa que assume um contrato, uma cesta de fornecimentos e que ela é obrigada a cumprir com os mercados consumidores, seja de Artur Nogueira, seja de Campinas, porque a nossa região é muito grande. Então, para nós produzirmos e abastecermos na região, é preciso ter uma cooperativa. Veja, Olambra é o que é por conta de todo o trabalho que existiu desde o início da sua concepção, tudo bem, turística e tal, mas a adoção do sistema de produção de flores dela de forma cooperada. Então, quando a gente fala hoje em cooperativa Olambra, o mundo sabe sobre a cooperativa Olambra. Com certeza. Tá? E a gente não faz um trabalho para desenvolver a cooperativa. 8 anos puxando para frente, o que aconteceu hoje? Está morta a cooperativa rural de Artur Nogueira. Precisa retornar uma política de desenvolvimento rural no município. Quando a gente fala em questão de serviço, uma das coisas de serviço, a maior coisa que existe é o turismo. Né? Nós estamos na porta de entrada de um dos maiores circuitos de turismo de descanso, que é o Circuito das Águas. Então eu falo lá, nós estamos aí do lado da Cidade das Flores, nós estamos numa cidade que é uma cidade plana, que é conhecida como a Cidade das Praças, mal cuidadas, mas é a Cidade das Praças. Tá bom, era assim, continua assim, ótimo. Já está identificado qual é o problema? Vamos mudar então? Porque não adianta falar, mas era assim, veja. Quais foram as medidas adotadas para que as coisas melhorassem em matéria de arrecadação? Porque muita coisa está acontecendo. Hoje tem gente jogando dinheiro fora de uma arrecadação que aumentou por causa da indústria que nós trouxemos. Quantas indústrias novas vieram para Artur Nogueira depois que nós saímos? Qual a política pública para atração de indústrias? Mudar o plano diretor e acabar com o perímetro industrial das rodovias para transformar em perímetro de moradia também. Então, isso é uma política pública industrial? Não é. Então, quando a gente fala em ações para que se convertam em outras políticas públicas, o turismo é uma delas. Tá? Nós podemos trabalhar Artur Nogueira como sendo uma cidade de porta de entrada de um turismo de descanso, que tem a ver com passeio, flores, Circuito das Águas, é o turismo de descanso. Nós estamos perdendo a oportunidade de investirmos no turismo de descanso. Vou continuar brigando para que isso aconteça. Não para que o governo Capellini, nós vencemos, o governo Capellini vai brigar por isso. Não. Para que a gente acorde enquanto sociedade, que a gente desperte para a mudança e a sociedade venha de fato constituir um conselho de desenvolvimento do turismo, por exemplo. Quais são as ações para que daqui a 20 anos nós tenhamos Artur Nogueira dentro de eu fico visualizando Circuito das Flores. Nós não tem como roubar o título da capital das flores. Olambra é a capital das flores, mas a SP-107 ela sai de Artur Nogueira, ela passa por Olambra, ela passa por Santo Antônio da Posse, ela entra em Amparo, que é o Circuito das Águas. Essa rodovia, ela poderia ser uma rodovia toda cheia de árvores bonitas, florida, com um ambiente de proteção, assim, para que as pessoas quando viessem para essa rodovia falassem assim, mas que bacana, não? Que lugar gostoso. E aí assim,
a gente vai... É a mesma coisa, quando você fala hoje comprar peça para veículo, você fala assim, de som, de peça de veículo, acho que Santa Efigênia em São Paulo, né? Não é Santa Efigênia, é som, É só. é som, né? Quando fala, vamos comprar peça de som, vai na Santa Efigênia, tem 10 empresas vendendo equipamento de som no mesmo quarteirão, na mesma esquina. Uma do lado da outra. Meu, o movimento forte ajuda todo mundo, porque todo mundo sabe que é lá, todo mundo vai lá, já está lá. Então nós precisamos transformar a questão do turismo, aproveitando as características da nossa região. Nós estamos perdendo essa oportunidade. Quantas pessoas saem de São Paulo para vir descansar em cidades rurais? Aí nós com capacidade de termos propriedades rurais para hotelaria, hospedagem, tá? Na simplicidade, no chalézinho, a pessoa comer um ovo frito, sabe? Aquele ovo frito na banha de porco, meu. Nossa, meu, cafezinho do Bully. Pô, tem bastante. Meu, a pessoa pegar uma bicicleta e sair para as estradas do município. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos querendo que a nossa cidade se transforme tudo em loteamento? Para ser cidade de moradia? Então, se a gente não atacar isso, nós vamos ter problema. Tudo isso gera aumento de renda. Toda essa renda que for atraída para o município, porque é produção, ela vai aquecer o comércio e, por vez, vai também ajudar o desenvolvimento do comércio. O comércio depende da rotatividade de recursos. Nós precisamos fazer ações para que o dinheiro fique no município e não vá embora do município. Tá? As coisas que o município produz têm que ficar no município. Então, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, são 4 ações. Quando a gente fala de desenvolvimento urbano, tem que combater o desenvolvimento ordenado, tem que fazer o crescimento da cidade ser feito de forma planejada. E aí, quando a gente fala em desenvolvimento humano, é que essas duas coisas não podem acontecer sem ter cuidado com o ser humano. Hoje nós estamos vendo, Arthur Nogueira, um aumento absurdo de pessoas morando na rua. Meu Deus do céu, nós não podemos continuar aceitando pessoas morando na rua. Tá? É uma realidade que precisa ser mudada. Nós precisamos ter um olhar. Questão de assistência social do município. Claro, a cidade vai adotando uma linha de moradia, de cidade dormitório, sem geração de trabalho e renda. Você vai tendo uma população com uma per capita menor. O município acaba tendo um produto interno pequeno. E todo mundo sofre com isso. Então, a gente precisa pensar sempre que as coisas aconteçam para o bem de todos. Então, quando a gente fala de tudo que pode acontecer, há uma questão de saúde. Ué, a pessoa humana ter uma saúde melhor está dentro de uma política de desenvolvimento humano. A forma como ela é atendida na saúde está dentro do desenvolvimento humano. Tá? A condição de crescimento, se a cidade vai ter água ou não para chegar na torneira, está dentro do desenvolvimento urbano. Aliás, se você não trabalhar isso daqui, a indústria vai querer saber como é que... Se for uma indústria que precisa de água, e aí, eu vou ter água de que jeito aqui? Eu vou ter capacidade de outorga, o município, os departamentos do município vão me autorizar a fazer isso, retirar água daqui, tem aumento de retirada, está diminuindo. Enfim, tudo se integra isso daqui. Então, quando a gente fala em plano de governo, eu me agonio quando as pessoas querem ouvir a lista de promessa. Me dá nervoso, porque a pessoa não quer ouvir um plano de governo, a pessoa quer ouvir uma lista de promessa. E promessa, os outros vão fazer mais, tá? Até as bandeiras na rua estão prometendo agora, entendeu? Tá tanta bandeira na rua que até as bandeiras estão prometendo. E eu fico perguntando comigo mesmo, será que as pessoas vão votar? Bandeira não vota, viu? Mas tá prometendo já também, entendeu? Então, eu me nego a acreditar que o povo de Arthur Nogueira vai se permitir mais uma vez, tá? E outra coisa, hein? Se tivesse uma candidatura que eu falasse, vai defender isso daqui, eu colapa. Nós enjoamos de falar isso no grupo. Que nós não estávamos discutindo a candidatura do Capellini e do Lapa, nós estávamos discutindo uma proposta. A conversa começou pela proposta, não pelo nome. O nome veio depois para sustentar a proposta. Tá? Mas nós estamos discutindo a proposta. Na verdade é que diferente dos demais, que é o nome, não é a proposta, é o nome. Então nós nos negamos a discutir isso. E tal. Olha, não defende a nossa proposta. Então, para nós não tem como apoiar alguém que não defenda essa concepção de governo. E aí nós decidimos então dizer, olha, vamos defender isso? Vamos. Sair vitorioso ou não depende do processo, depende do despertar, né? Depende do processo de conscientização, da capacidade de convencimento. Nessa parte, eu acho que a gente sai perdendo um pouquinho, porque a gente tem uma quantidade de recursos menores para o processo. Mas, assim, e também não queremos. Nós não queremos fazer campanha com gastação, não. Para nós, campanha
política não é ter bandeira na rua. Para nós, campanha política é discutir justamente isso. Olha, se nós assumirmos, como que nós vamos tocar? É fazendo essas coisas. Isso vai trazer resultado? Sim, isso vai trazer resultado. E aí, obviamente, que existem, nas nossas discussões de governo, ações prioritárias também, que nós entendemos como prioridade. Mas, para finalizar, o Lapa pode depois também complementar alguma coisa, mas assim, a gente já se comprometeu, né, Lapa? Que o Lapa deu de exemplo agora a respeito de que a gente sai para a rua e a gente vê a sabedoria popular. E desde o início, quando a gente registrou a proposta na Justiça Eleitoral, na última página já está dito lá que a gente iria, durante o processo de campanha, também continuar a construção da proposta e, no final da campanha, antes das eleições, nós vamos fazer um evento que nós estamos decidindo ainda, provavelmente dia 29 de setembro, que é o último domingo antes do processo eleitoral, do dia da votação. A gente vai verificar se no domingo ou algum dia da semana em sequência, a gente vai fazer um ato com todas as propostas também que nós ouvimos das pessoas. Porque nós estamos recebendo hoje. Sim. E querendo ou não, são propostas que, veja, já estão absorvidas pelo plano, mas ela não está ali escrita exatamente como a pessoa quer ver escrita. Olha, eu quero ver isso escrito no plano. Então tá bom. É uma situação de escrever? Beleza, vamos escrever. Mas entenda que isso aqui... já está inserido. Ele está inserido aqui. Perfeito. Entendeu? Sim. Então, mas tá bom, mas não seja por isso. Se para acreditar precisa estar escrito ali, veja, como isso aqui não choca com o que nós defendemos, beleza, então nós vamos assinar esse compromisso. Perfeito. E não só um, são vários. São vários. Então, nós vamos fazer, inclusive, um ato de reavivamento da proposta, de definição final, e dizer, olha, então esse daqui é o nosso compromisso final. Então, essas coisas que estão aqui, nós vamos trabalhar para acontecer, mas entendam, gente, que tudo isso vai acontecer se esse outro lado do governo acontecer antes. Perfeito. Aí eu não tenho dúvida que, assim, não é milagre, não é mágica, não vai ser um caminho fácil, não vai ser do dia para a noite, vai ser um trabalho árduo, mas que vai ser um trabalho que nós vamos, dessa vez, eu principalmente, eu defendo isso no grupo que a gente conversa, nós vamos trabalhar para que isso que a gente acredita entre dentro da condição orgânica do município, que é a lei orgânica do município. A gente vai trabalhar para que o que a gente acredita deixe de ser uma ação de governo, de gabinete, e passe a ser uma ação de cidade. Tá? Isso também vai fazer com que, no tempo, as ações continuem e que não seja tão fácil para um governo falar, isso eu pensava assim, mas eu penso diferente, então eu não vou fazer mais. Então, a gente forçar um pouquinho para que o que a gente pensa para a sociedade perpetue num tempo longo, para que no futuro a gente roube a condição de melhor cidade. Roube é uma palavra meio forte, né? Para que a gente ocupe no cenário nacional o lugar de Indaiatuba. Quem sabe, Arthur Nogueira, num futuro não tão distante, a gente vire a cidade com melhor qualidade de vida do país. Muito obrigado, tanto ao Capellini quanto ao Lapa. O papo foi muito bacana, acho que bastante esclarecedor para quem está em casa, e a gente volta no próximo episódio. Obrigado. Para você que ficou em casa, não esquece, hein? E siga nas redes sociais, @CapelliniElapa. E aí você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo e todos os assuntos aqui.